Bem-vindos e bem-vindas ao treinamento de ergonomia AP. Neste módulo, compreenderemos o que é ergonomia, de onde ela vem, como ela é dividida, qual a sua importância e sua atuação na BASF. Esperamos que você tenha uma experiência enriquecedora e que este treinamento mude suas concepções de saúde, segurança e conforto em seu trabalho. Antes de iniciarmos nosso treinamento, gostaria que você assistisse a esse pequeno trecho do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Atente-se para a vida nas fábricas, a situação de trabalho, o ambiente e o convívio entre as pessoas. Pense ainda se você gostaria de trabalhar em um ambiente como o que é retratado no filme. Section 5, speed her up, 401. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on.
Bom, muito provavelmente a sua resposta à pergunta anterior foi não. Você não gostaria de trabalhar em uma fábrica como retratada no filme. E é por isso que é tão importante compreendermos sobre ergonomia. Foi, em grande parte, por conta dela que esse cenário começou a deixar de existir nas corporações. Mas afinal, o que é a ergonomia? Muitas pessoas têm o costume de associar a ergonomia apenas à necessidade de correção da postura. Por isso, quando fazemos essa pergunta, geralmente temos a resposta de que a ergonomia está ligada a sentar direito na cadeira, ajeitar a postura ou ainda que ela serve para não termos dores nas costas. Mas será que é só isso? E a resposta é não. Isso é apenas uma ramificação de onde a ergonomia pode atuar, porque, na verdade, ela abrange muito mais conceitos. Para compreendermos melhor o que é a ergonomia, temos que entender quando ela surgiu e o porquê de ela ter surgido. Para isso, vamos voltar um pouquinho na história. Ao voltarmos para aproximadamente a metade do século XX, começamos a ter a primeira concepção do que a ergonomia se tornaria. Em 1939, em plena Segunda Guerra Mundial, as primeiras noções de ergonomia começaram a ser desenvolvidas. Devido à necessidade de locomoção rápida das tropas e às grandes distâncias percorridas dentro de aviões, a preocupação com o conforto dos soldados começou a surgir. Ficar dentro de um avião militar, apertado em apenas uma posição, com trajes e armamentos pesados, não era a melhor preparação antes de um soldado entrar em batalha. Por conta dessa situação de falta de conforto, que poderia prejudicar o rendimento dos soldados, estudiosos começaram a desenvolver a concepção de trabalho versus conforto versus produtividade, e assim a ergonomia foi criada. Entre as décadas de 50 e 60, auge do modelo fordista em que a produção em massa se consolidou, a existência de doenças devido às condições insalubres de trabalho aumentou consideravelmente. Fato esse que tornou ainda mais propício o desenvolvimento da ergonomia. Foi nessa época que o termo ergonomia foi introduzido ao nosso vocabulário. Mas, finalmente, o que é a ergonomia? Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia, a ABERGO, entende-se por ergonomia o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos que visem melhorar de forma integrada e não associada a segurança, conforto, bem-estar e eficácia das atividades humanas. Ou seja, a ergonomia é uma ciência que estuda a interação dos seres humanos com as condições que estão ao seu redor, sempre visando um melhor conforto, bem-estar e segurança, fato esses que resultam em uma maior produtividade por parte do trabalhador. Ainda como um complemento à definição de ergonomia, podemos falar que ela se caracteriza por ser uma consequência do trabalho conjunto de diversas áreas do conhecimento, como a engenharia, psicologia, fisiologia e administração. Em suma, a ergonomia pode ser descrita como uma ciência multidisciplinar que analisa diversos padrões do ser humano, sejam eles padrões físicos, fisiológicos, emocionais e organizacionais, que estão diretamente ligados ao aumento de produtividade do funcionário. Por sua vez, que está ligado ao maior conforto, segurança, bem-estar quando realizamos uma tarefa. A ergonomia tem como função principal
adaptar e adequar o trabalho ao trabalhador. Como já visto anteriormente, ela preza pelo conforto, bem-estar e segurança, o que resulta em uma maior produtividade e eficiência. Assim, para que uma pessoa trabalhe nessas três condições mencionadas, a ergonomia afirma que o trabalho deve se adequar à pessoa que o exerce. É somente dessa forma que uma pessoa poderá doar o melhor de si e apresentar resultados satisfatórios de rendimento. Já vimos o que é a ergonomia e seu objetivo principal. Agora começaremos a compreender as diversas faces da ergonomia, os seus domínios. Os domínios da ergonomia são as três divisões de estudo que ela apresenta. Temos a ergonomia física, que se relaciona com a anatomia humana e nossa fisiologia. A ergonomia cognitiva, que trabalha com comportamentos e processos mentais, e a ergonomia organizacional, que abrange os sistemas sociais nas organizações. Compreenderemos melhor cada uma delas na sequência. O primeiro domínio que falaremos é o da ergonomia física. Ela trata da relação entre as atividades físicas executadas e as características da anatomia do ser humano, que são elas a fisiologia, que estuda a necessidade dos nossos órgãos e do nosso organismo como um todo, a antropometria, que se relaciona com medidas no corpo humano e particularidades físicas de cada um, e biomecânica, que se ocupa com a aplicação de leis mecânicas à nossa estrutura corpórea, por exemplo, como funciona nosso sistema locomotor. Assim, esse domínio trata dos assuntos ligados a postura, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, postos de trabalho, segurança e saúde física, uma vez que todos esses tópicos se relacionam ou com a nossa fisiologia, antropometria ou biomecânica. Em resumo, a ergonomia física analisa medidas do corpo humano para dimensionar máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho. Dentro da ergonomia física, domínio esse que é mais conhecido e trabalhado nas empresas, temos 4 modalidades de intervenções. A ergonomia de correção tem como objetivo corrigir os elementos que não se apresentam dentro da norma e podem interferir de alguma forma na produtividade do trabalhador. Esses elementos são iluminação, ruídos, temperatura, dimensões, posicionamento de mobiliário, entre outros. Já a ergonomia de concepção está relacionada com a intervenção diretamente na concepção, ou seja, no projeto do ambiente em que se irá trabalhar. Além disso, também atua no uso correto dos equipamentos e manutenção da postura. A ergonomia de conscientização trata da educação sobre ergonomia para o funcionário, por meio de palestras e treinamentos. E, por fim, a ergonomia de participação tem como foco a criação de um time que trabalha para conscientizar e viabilizar projetos ergonomicamente corretos. A ergonomia de correção será tratada posteriormente com mais detalhes, de acordo com a sua atuação dentro da BASF. Seguimos agora com o domínio da ergonomia cognitiva. A ergonomia cognitiva trata dos processos mentais utilizados pelo ser humano na realização de suas atividades e como eles afetam suas interações com os outros elementos de um sistema. Ou seja, ela está ligada à utilização do intelecto e como ele pode influenciar nas tarefas, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Entre esses processos mentais, destacam-se o raciocínio, resposta motora, percepção e memória. Quando pensamos na aplicação da ergonomia cognitiva no dia a dia, temos como exemplo situações que apresentam carga mental no trabalho, processos de tomada de decisão, desempenho em determinadas áreas, interação entre o ser humano e os equipamentos que utiliza,
confiabilidade humana, que seria a probabilidade de uma pessoa não falhar ao realizar uma tarefa, e o estresse profissional. Em geral, podemos dizer que a ergonomia cognitiva se propõe a avaliar e intervir nas questões que podem influenciar no nível mental dos trabalhadores. Por fim, temos o domínio da ergonomia organizacional. A ergonomia organizacional trata da otimização dos sistemas sociotécnicos, ou seja, que incluem pessoas como partes inerentes do sistema e suas estruturas organizacionais, de processos e políticas. Em suma, esse domínio aborda questões ligadas às pessoas, às suas tarefas e ao ambiente de trabalho em que elas se encontram. Assim, nesse domínio, caracterizam-se assuntos ligados à comunicação, trabalho em equipe, organização em rede, cultura organizacional, cooperação e organização temporal. Portanto, a ergonomia organizacional pode ser caracterizada por se propor a estudar e intervir na cultura e no clima organizacional. Seu objetivo é buscar adaptar as condições da empresa para preservar a saúde e o bem-estar do trabalhador. Agora que já conhecemos os 3 domínios da ergonomia, vamos entender como ela está sendo aplicada diariamente na BASF e o que garante sua aplicação. A ergonomia é tratada e garantida nas empresas por meio da Norma Regulamentadora 17, mais conhecida como NR17. Essa norma foi criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 1978 e deve ser seguida em todo o território nacional por todas as empresas. A NR17 visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Ou seja, a NR17 tem como objetivo trazer um equilíbrio para as interações homem, máquina, ambiente, de forma que não prejudique o trabalhador com relação à sua segurança, bem-estar ou conforto. Abordaremos a seguir alguns aspectos da ergonomia de correção e como eles são seguidos na BASF. Essa ergonomia está diretamente relacionada com as condições ambientais do trabalho e como elas devem estar adequadas às características psicológicas e fisiológicas dos trabalhadores, bem como à natureza do trabalho que será realizado. Tudo isso para que o trabalhador não apresente nenhum fator externo que interfira na sua atenção e possa prejudicar seu rendimento ou até mesmo fazê-lo se colocar em uma situação de perigo. As características que serão analisadas são ruído, temperatura, umidade e iluminação. Trataremos inicialmente das informações relacionadas aos ruídos. Por norma, de acordo com a NR15, que fala sobre atividades e operações insalubres, o nível máximo de ruídos permitido por lei é de 85 decibéis, sendo que o trabalhador pode estar exposto por somente 8 horas a esse ruído. Entretanto, a BASF criou uma norma interna em que o nível máximo permitido para exposição é de 80 decibéis. É importante saber que os ruídos se diferenciam por contínuos e intermitentes, ou seja, que há um intervalo entre suas manifestações e que eles se diferenciam de ruídos de impacto. Por tratar-se de uma situação não frequente, um ruído de impacto apresenta uma maior tolerância, sendo seu nível máximo permitido de 130 decibéis. A segunda característica é a temperatura. A temperatura deve estar entre 20 e 23 graus em locais que apresentam atividades administrativas ou de laboratório. Em locais de atividade operacional, a condição de exposição ao calor deve ser de acordo com o tipo de atividade a ser exercida. Quando necessário, é realizado o monitoramento de exposição ao calor de acordo com a NR15. Dependendo do cenário encontrado, pode ser necessário a adoção de medidas extras que garantam a integridade física do trabalhador, como, por exemplo, pausas e hidratação.
A próxima característica a ser elucidada é a umidade do ar. Trataremos também da velocidade do ar. A umidade relativa do ar não deve ser inferior a 40%. Uma umidade baixa pode causar problemas respiratórios, alergias e irritações oculares, entre outros sintomas. A velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 metros por segundo para atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante, pois o vento pode desconcentrar e atrapalhar os colaboradores. Esses lugares são, por exemplo, escritórios, laboratórios e salas de controle. Para finalizar as características ambientais que podem influenciar no nosso rendimento, temos a iluminação. Para que se tenha um local adequado para se trabalhar, é necessário que a iluminação seja uniformemente distribuída e difusa, ou seja, iluminar todo o ambiente sem gerar contrastes de cores. Além disso, a iluminação deve ser instalada de modo a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e, como já mencionado, contrastes excessivos. Os níveis mínimos de iluminação devem ser seguidos de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que seria a NBR 5413, relacionada à iluminância de interiores. Nessa norma destacam-se, por exemplo, a necessidade de existir lâmpadas com a mesma aparência de cor para cada cômodo e a necessidade de sempre observar seu estado de conservação. Na ergonomia de correção, temos ainda mais duas características que devem ser observadas, mas que não estão ligadas ao meio ambiente e sim diretamente aos colaboradores. A primeira delas menciona aspectos das cargas e como devem ser transportadas. As cargas devem sempre ser disponibilizadas em posição ergonômica para que sejam levantadas corretamente. Para isso, fatores como duração de carregamento, frequência, peso, postura, condições de trabalho e capacidades físicas individuais devem ser considerados. Entretanto, para que acidentes sejam evitados, se aconselha diminuir ou fracionar o peso das cargas sempre que possível. A segunda característica da ergonomia de correção, que não está ligada às condições do meio ambiente, é a postura. A postura é um dos problemas mais comuns ligado à ergonomia nas empresas e um fator que anualmente afasta milhares de brasileiros de seus trabalhos, devido às doenças desenvolvidas por conta dessa má postura. Para isso, se aconselha evitar atividades frequentes e permanentes, com alta frequência de movimentos, ou seja, atividades repetitivas que dependem muito da movimentação do colaborador. Aconselha-se também evitar posturas forçadas ou desfavoráveis ao realizar suas atividades, uma vez que podem ser o estopim para o desenvolvimento de problemas na coluna. A utilização de cadeiras adequadas e ajustáveis é fortemente recomendada. É necessário ainda que mesas e cadeiras sejam ajustadas de modo que a linha superior da tela esteja claramente abaixo do nível dos olhos. Como mencionado anteriormente, algumas deformações e doenças podem se desenvolver por conta da má postura. Entre elas, trouxemos 4 doenças comuns que podem prejudicar consideravelmente sua saúde, podendo afastá-lo permanentemente do seu trabalho e até mesmo necessitar de procedimentos cirúrgicos. A primeira delas é a escoliose, que consiste em um desvio lateral da coluna vertebral. Essa doença deixa a coluna torta, deslocada para um dos lados e pode causar dores intensas, mesmo quando a pessoa está sentada. Ela é oriunda de uma postura errada ao falar no telefone, conversar, usar o computador, entre outras causas. A segunda é a cifose e é caracterizada por um aumento da convexidade da curva torácica. A cifose é conhecida por deixar a pessoa encurvada, corcunda.
Ela também se origina da má postura ao se sentar, usar celular, computador, assistir televisão, trabalhar, entre outros motivos. A terceira doença é a lordose, que se caracteriza por ser um aumento da concavidade posterior na região lombar. Ou seja, a pessoa tende a ficar com a coluna excessivamente curvada para dentro. A lordose apresenta as mesmas causas da escoliose e cifose, que seria a má postura. Por fim, temos a hérnia de disco, que consiste em um achatamento, rompimento ou deslocamento dos discos intervertebrais. Esses discos são cartilagens que estão separando nossas vértebras na coluna. Sua função é de amortecimento para que os ossos não raspem uns nos outros. Assim, quando acontece algo com esses discos, os ossos começam a se encostar e raspar, causando uma dor intensa. Mais uma vez, essa doença apresenta as mesmas causas das doenças já mencionadas, mas podemos ainda destacar o sobrepeso e o transporte de cargas extremamente pesadas ou de forma incorreta. Temos nas margens, portanto, possíveis causas de doenças na coluna devido a má postura. Vemos na primeira imagem uma pessoa erguendo uma carga pesada de maneira errada, uma vez que, para não prejudicar sua coluna, a pessoa deveria agachar por completo e aí sim levantar a carga que estava no chão. Na segunda situação, temos um homem carregando cargas excessivas nas costas e prejudicando sua estrutura óssea. Por fim, nas três últimas situações, vemos pessoas que estão com má postura ao realizar tarefas rotineiras, como utilizar o computador, escrever e usar o telefone. E como garantimos a ergonomia nas atividades que fazemos em campo na BASF? Pelas análises de risco de posto de trabalho, conhecidas como ARPTs. Esse documento apresenta uma seção dedicada à análise ergonômica dos postos de trabalho. Como mostrado na imagem, os principais fatores de preocupação ergonômica estão listados, como, por exemplo, atividades pesadas, esforço repetitivo, postura inadequada, iluminação, clima, assimilação de informações, percepção, dificuldade com equipamentos, local de trabalho e outros. A partir da avaliação dos perigos da atividade, os cuidados são delimitados e o colaborador pode estar ciente dos riscos ergonômicos que ele poderá correr, caso não tome as devidas precauções ao realizar seu trabalho. Além do mencionado anteriormente, as ARPTs possuem ainda um campo dedicado às análises de ruídos que o colaborador pode estar exposto em seu posto de trabalho. Os ruídos podem impactar diretamente na saúde mental e física do colaborador. Por isso, são tratados com tanta seriedade e comprometimento na BASF. Portanto, para que se tenha uma visão geral dos ruídos que um colaborador pode experienciar durante sua atividade, existem os mapas de ruído. O mapa exibido na imagem, por exemplo, tem como objetivo mostrar em cada prédio e em cada piso os níveis de ruído que se pode encontrar, se é necessário o uso de EPIs e qual o equipamento que produz esse ruído, bem como sua localização. Esse mapa foi elaborado a partir do relatório do monitoramento de ruídos emitidos em uma planta produtiva. O treinamento de ergonomia AP chegou ao fim e esperamos que ele tenha agregado muito conhecimento neste tema para você. Vimos a importância da ergonomia e como ela se encaixa na nossa organização e agora é a sua vez. Atente-se às suas tarefas e as adeque a você. Ajude o Momento Zebra enviando um vídeo sobre como você pode melhorar seu bem-estar, segurança e produtividade usando a ergonomia. Em caso de quaisquer dúvidas, entre em contato com o time de QA e EHS pelo e-mail qa-ehs-ap@basf.com. Agradecemos pela atenção.